Paz e graça para todos. Desde já, uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite para aqueles que estão nos assistindo. Hoje Deus colocou em meu coração em trazer de novo essa meditação para todos nós, aqueles que gostam de aprender a palavra de Deus. Quero meditar com os irmãos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 24 e o versículo 17, que diz o seguinte: vários anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e fazer oferendas. Bem, esse texto bíblico, ele está contextualizado nas narrativas em que mostram Paulo dando a sua defesa perante Félix, e neste momento da sua narrativa ele diz qual o motivo que o levou a voltar a Jerusalém. Ele nos mostra que um dos motivos era levar esmolas aos irmãos de sua nação. E a gente vê que na obra missionária do qual incumbiram Paulo, ele não tinha tão somente a responsabilidade de somente evangelizar, mas também de fazer a obra social. Se você abrir a sua Bíblia no livro, ou melhor dizendo, na Epístola de Paulo aos Gálatas, vai mostrar no capítulo 2, versículo 10, que os apóstolos, quando conheceram a graça que estava sobre Paulo e lhe enviaram para a missão, diz a Bíblia que a maior incumbência, ou melhor dizendo, a única incumbência, além de evangelizar, que deram a Paulo, foi a seguinte expressão. Gálatas, capítulo 2, versículo 10, diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Para entendermos tudo isso, temos que entender o contexto da época, a economia da época. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, do versículos 27 ao 29, nos mostra a Bíblia Sagrada que se levanta um profeta chamado Ágabo, e este profetiza um período de seca e fome em todo o Império Romano. O Império Romano naquela época abrangia todo o círculo do mar Mediterrâneo, o Oriente Médio, uma boa parte da Palestina, Síria, Antioquia, Judéia, norte da África. Então, sobre esta região, Ágabo profetizou fome. Sendo assim, a incumbência que os apóstolos deram a Paulo foi para que ele lembrasse dos pobres. E agora, preso lá em Cesareia, no fim da sua última viagem missionária, ele explica o motivo de estar ali. Ele diz que foi levar esmola para os irmãos. Nós vamos ver que a cada fim de viagem missionária de Paulo, nós vemos que Paulo, por mais que ele sendo originário da igreja de Antioquia, a gente vai ver isso no capítulo 13, o versículo 1 em diante, em que Paulo congregava na igreja de Antioquia, mas quando ele parte para missões, e sempre voltando nos últimos dias, ele voltava para Jerusalém. Por quê? Porque ele arrecadava víveres, mantimentos, doações, e essas doações ele levava para Jerusalém
em todo o fim de sua viagem. E depois ele voltava para Antioquia da Síria, e não Antioquia da Ásia Menor. E lá na Antioquia da Síria, a igreja do qual ele tinha por base, ele recomeçava suas viagens missionárias. E por que eu trago esta palavra? Paulo e a Bíblia Sagrada, ela nos ensina para que servia as ofertas alçadas. As ofertas alçadas não era para manter luxo de líder religioso. Não era para enriquecer nenhum líder religioso. Não era para manter fazenda, mansões em bairros nobres, roupas de marcas caras, carro blindado e segurança. Não. Mas as ofertas e os viveres que eram arrecadados pela igreja era distribuído entre os pobres. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e o versículo 45. Eles vendiam as suas posses e tudo era dividido entre os pobres. Isso quer dizer que o que a igreja arrecadava era para a obra social. Infelizmente, há um desvio de finalidade no dinheiro da igreja, de muitas igrejas por aí. Estão preocupados em terem templos suntuosos, com bancos confortáveis, mega templos, enquanto muitos membros estão passando necessidade, morando em casebres, e esses tais líderes moram em mansões, têm fazenda, têm salários exorbitantes, tudo isso às custas da igreja, que na sua grande maioria são pedreiros, vigilantes, cobradores, lavadeiras de roupa, pessoas de serviços braçais. Tanto é que o próprio Jesus Cristo, ele disse que o próprio Jesus ele disse que era mais fácil entrar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele não disse que era impossível, mas ele disse que era mais difícil. Paulo lá na frente, na primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, que Deus não escolheu muitos nobres de nascimento, ricos, mas pelo contrário, escolheu as coisas fracas, ignóbeis, desprezíveis, as coisas loucas. Isso quer dizer que a grande maioria da igreja ela não é constituída de pessoas ricas, juízes, advogados, doutores. Não. A maior parte da igreja é constituída de pessoas pobres, assalariadas, que trabalham serviços braçais, tem catador de lata, catador de recicláveis. E alguns líderes, a despeito disso, vivem uma vida de luxo, de ostentação, de riqueza e às custas das ofertas e dízimos de nós. Eu quero vos dizer que Cristo ele não chamou nenhum líder, nenhum pastor, nenhum apóstolo para enriquecer as custas de dízimos e ofertas da igreja. Jesus não era rico, os apóstolos não eram ricos. Pelo contrário, Paulo era de uma família abastada. Tanto é que a sua família tinha condições dele fazer um intercâmbio. Se hoje é caro manter um filho estudando em outro estado ou em outro país, imagina na época de Paulo, os pais morando em Tarso, a família em Tarso e mantendo ele em Jerusalém, estudando aos pés de Gamaliel.
Paulo era de família abastada. A Bíblia diz que ele era fazedor de tenda. Alguns estudiosos dizem que era equiparado a um arquiteto nos dias atuais. Sendo assim, Paulo vivia bem economicamente. Mas diz a Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, é que ele diz a Timóteo que quando viesse, passasse em Troade e pegasse lá os pergaminhos e a sua capa, e que viesse antes do inverno. E Paulo estava preso. Aí um homem que começou a servir a Jesus, rico, abastado, termina os seus dias pobre, preso e quase nu, porque ele pega uma capa para se aquentar do frio do inverno que estava chegando em Roma. Hoje é o contrário. Eles dão testemunhos de que chegaram com um terno só, com um sapato furado, e agora vivem desfilando de Hilux, tem mansões em bairros nobres, e ainda recebem auxílio moradia com casa própria, cercados de segurança, fazendas e tantas benéficas, tudo isso às custas da igreja. Eu não vejo respaldo bíblico para líder algum viver desta maneira regalada, abastada, às custas dos dízimos e ofertas da igreja. O dízimo e a oferta no Antigo Testamento, a gente vai ver em Deuteronômio, no capítulo 26, e versículos 12 e 13, que além do sustento do templo, o mantimento do templo, lá o templo de Salomão, o templo, na época ainda não era o templo, era o tabernáculo, e também para manter os levitas, havia uma preocupação de distribuição de víveres aos pobres também. É só você ler Deuteronômio capítulo 26, versículos 12 e 13. Era também repartido entre os pobres, necessitados, viúvas e forasteiros. Não era somente voltado para a instituição. Hoje, a gente vê pouquíssimo essas igrejas de grande porte, igrejas grandes, esses impérios denominacionais enormes, espalhados por Pernambuco e o Brasil inteiro. É uma feira básica que eles dão, e é tão burocrático que eu conheço pessoas que desistiram de adquirir essas cestas básicas porque pediram o nome do gato, cachorro, papagaio, tanta coisa para preencher, que um irmão disse a mim: olha, eu desisti, Roberto, de pegar cesta básica porque me pediram tanta informação, e eu, membro nascido nesta denominação. Ele disse a mim. Outra vez um diácono de outra denominação liga para mim e diz assim: eu tentei juntar víveres, mantimento aqui para dar um irmão. Quando eu liguei para o meu líder, o pastor, ele disse: você não pode fazer isso, porque isso tem que ser feito por nós. Veja a burocratização de fazer o bem. E não deixaram o diácono fazer isso. Ora, a gente vai lá para o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos e vê que os diáconos foram levantados exatamente para isso, resolver os problemas sociais da igreja. Mas, infelizmente, em algumas denominações não é mais assim. Os cristãos dão dízimos, as ofertas, levam alimento em determinados cultos, que chama-se culto da colheita. Quando tem festa em círculo de oração, cada comissão dos círculos de oração também é responsabilizada em trazer mantimentos. Vamos dizer assim, um círculo de oração aniversariou. Aquele círculo de oração, todos os seus componentes,
é responsável de comprar margarina para doar para um centro social que tem sustentado por esta denominação. Então, além de dízimo, oferta, além do alimento, ainda tem a festa do círculo de oração, que é só para entrar. E a gente vê pouquíssimo da obra social sendo feita. E esses homens e os seus familiares vivem regaladamente. Outra coisa é que os filhos desses líderes nunca fazem missão na África, na América Central, na Ásia. A gente só vê os filhos desses líderes fazerem missão na Europa, nos Estados Unidos, só em países de primeiro mundo. Enquanto os outros, eles mandam para a África, para a Ásia, para vários lugares, mas os filhos deles não. Mas eu quero voltar aqui à responsabilidade que a igreja tem. Quando eu falo igreja, é da liderança, de mexer nos dízimos e ofertas e convertê-los a sua grande parte para a obra social. Nós vemos que Tiago, no capítulo 1, versículo 27, ele dá uma palavra muito interessante para nós. Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele diz o seguinte: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Esta é a religião pura e imaculada diante de nosso Pai. A verdade é que a igreja, como instituição, ela tem toda a obrigação social pelos seus membros e diante da sociedade também. É claro que eu não estou dizendo que o líder, o obreiro, ele não deva ser sustentado pela igreja. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, e capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 18, ele diz que nos mostra que o obreiro deve ser sustentado pela igreja, pela obra, porque trabalha na obra. Mas ele não está dizendo que o obreiro deve viver uma vida de luxo, de ostentação, de regalias às custas dos dízimos da igreja. Há uma discrepância, uma distorção. Fizeram uma lavagem cerebral em muitos irmãos, em que ele diz: o candomblessista vive rico, o político vive rico, porque o pastor da minha igreja não pode viver? Mas, enquanto isso, muitos estão passando necessidades. Ainda há pouco eu vi exposto uma foto de uma irmã que há muito tempo ali naquela região ali, em Água Fria, Córrego Deodato, Bomba Demetério, fazendo parte de uma denominação aí, a sua casa pegou fogo. E expuseram a foto da irmã na internet pedindo ajuda para restituir-lhes o bem. Isso é a obrigação da denominação que lhe faz parte, que ela faz parte fazer isso, porque tem dinheiro para fazer isso. Se um pastor ganha um salário exorbitante de 200 mil, não sei quantos mil, tem mansão, tem fazenda, tem carro blindado, tem segurança, tem templo em todos os bairros, ricos e pobres aqui em Pernambuco, então tem plenas condições de fazer a restituição dos bens dessa senhora, porque esta senhora trabalhou muitos anos e trabalha muitos anos dentro desta igreja, contribuindo com seus dízimos e ofertas. E o que fizeram até agora por ela? Amados irmãos,
Estas verdades que falo vai atingir muita gente. Muitos vão tampar os ouvidos, outros, por terem a sua mente cauterizada, não vão ligar para isso. Porém, a verdade é esta: Jesus não chamou nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum líder de igreja para enriquecer às custas dela. Chamou sim para ter uma vida digna. E digna é diferente de vida de luxo, de ostentação. Claro que esses homens não vão estar expondo os seus bens, mas já é sabido de muitos que muitos deles vivem uma vida regalada e mantêm os seus filhos também uma vida de luxo, com todo esse dinheiro de dízimos e ofertas de pessoas pobres, trabalhadoras. Amados irmãos, se o seu líder, se o seu pastor vive dessa maneira regalada, cheio de ostentação, rico, e você sabe que tem gente passando necessidade, vá lá, converse com ele respeitosamente e peça para seu líder socorrer os necessitados, não só com uma feirinha básica não, mas se precisar uma reforma na casa, se precisar roupa, se precisar móveis, se precisar saúde, pagar um tratamento, a igreja tem sim essa obrigação. Só que botaram na mente de muitos cristãos que não. Fecha a tua boca, entra no teu quarto. Sim, a gente tem que orar, mas a igreja, quando eu falo igreja, a instituição, os líderes não podem fechar os olhos a isso. A religião pura e imaculada perante Deus é socorrer os pobres e necessitados e as viúvas em suas necessidades. Amém. Deus os abençoe.